Fala galerinha, tudo bem? Vamos trabalhar agora, né, nossas últimas funções orgânicas, tá ok? Estamos finalmente já fechando a nomenclatura e a caracterização das funções orgânicas. A gente não pode esquecer que existem mais de 40 funções orgânicas importantes para a gente, né? Que elas podem ir aparecendo durante a química orgânica. Vocês não vão trabalhar com a caracterização e nomenclatura de muitas delas, né? As principais nós vimos, né? Se houver necessidade de alguma complementação em relação a qualquer função, a gente vai fazer isso no decorrer do curso, tá bom? Nós vamos obrigatoriamente, né, a partir da nomenclatura e a partir da identificação de funções, né, nós vamos aplicar, usar tudo isso como ferramenta para a gente trabalhar o próximo capítulo, que é o capítulo de isomeria. Né? Muitos de vocês já trabalharam com isomeria, lembram um pouquinho, né, da isomeria, pelo menos o nome, né? Talvez vocês lembrem. A isomeria ela vai estudar compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e são diferentes em relação a alguma coisa, que nós depois classificaremos. Quando formos trabalhar com isomeria, nós vamos precisar de absolutamente tudo que já foi trabalhado até o presente momento. A gente vai precisar, obrigatoriamente, não é? De saber classificar o carbono, de classificar as cadeias carbônicas, não é? Aberta, fechada, normal, ramificada, as classificações já vistas. A gente vai precisar de identificar funções orgânicas e a gente vai precisar, claro, de nomear os compostos orgânicos. Então, a isomeria é um capítulo, não é, muito bacana, mas que vai exigir tudo que já foi trabalhado anteriormente. Então, espero que vocês tenham se dedicado bastante à identificação de função e à nomenclatura em cada uma delas, tá bom? Então, vocês vão trabalhar com a caracterização, vocês vão trabalhar com a nomenclatura durante todo o curso de orgânica até a última aula. Ou seja, você tem a chance de ir revisando, de ir reforçando as regrinhas que já foram trabalhadas até o presente momento, inclusive as identificações de função e tudo que eu citei anteriormente, tá bom? Então, a gente vai ter a oportunidade aqui de trabalhar tudo isso, ok? Então, nós vamos aqui passar por algumas funçõezinhas que são funções importantes para a gente. Nesse quadradinho, a gente está vendo a função anidrido, tá? Essa função anidrido, ela vai ser gerada pela desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. É uma funçãozinha, não é? Não tão importante quanto as anteriores, não é? Mas ela vai aparecer na nossa vida dentro da química orgânica. Eu vou precisar aqui, não é, de trabalhar com algumas reações nas quais esses anidridos ácidos eles vão aparecer, tá bom? Então, o que eu percebo em termos de caracterização? Olha lá, ó. Se eu bater o olho nessa figurinha, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar essas duas carbonilas. E apagando essas duas carbonilas, eu tenho um oxigênio, não é? E dois grupos carbônicos à esquerda e à direita. Que função seria essa? Seria a função éter, não é? Então, já caracterizada, já estudada. Se eu aqui, não é, encontrar o C dupla O e carbono, ok? Nós vamos ter a função éster, não é verdade? Então, aqui, ó, carbonila, oxigênio e mais carbono em sequência, ok? Agora, se eu tiver esse oxigênio sp3, que é o oxigênio que só faz ligação simples, né? O central aqui, ligado a duas carbonilas, nós vamos ter anidridos ácidos como função, tá bom? Ou seja, vocês estão percebendo que uma pequena alteração naquele grupo é responsável por caracterizar, por identificar uma função completamente diferente, não é? Em termos de comportamento, muitas vezes químico e físico também, tá bom? Então, vamos se dedicar bastante. Como esses anidridos eles vêm da desidratação de ácidos carboxílicos, não é? Cada cadeia carbônica lateral que aqui a gente tem, ó, a primeira à esquerda em azul e em vermelho a da direita. Cada uma dessas cadeias veio de um ácido carboxílico, sejam elas iguais ou não, tá bom? Mas eu preciso que dois ácidos carboxílicos reajam entre si para que o anidrido seja produzido, tá? Então, na hora de nós nomearmos esses compostos, nós vamos simplesmente usar a palavra anidrido e citar o nome dos dois ácidos que reagiram em ordem alfabética
da mesma forma que a gente fazia com grupos, ok? Ligantes. Então, se eu pegar esse primeiro exemplo, ó, eu tenho aqui à esquerda 2 carboninhos, que ácido tem 2 carbonos, o ácido acético ou ácido etanóico. E à direita eu também tenho 2 carbonos, que é o ácido acético ou etanóico, não é? Então, neste caso, os ácidos utilizados seriam os mesmos. Então, basta aqui, não é, citar a palavra anidrido e o nome do ácido utilizado, porque é o mesmo. Não é? Então, aqui seria para a gente um anidrido etanóico ou anidrido acético, tá bom? Ou o termo acete para 2 carbonos, ele é muito comum, tá? Então, se atentem a ele, ok? Ácido acético, acetaldeído, né? E então guardem, né, tudo isso. Então, anidrido etanóico. Aqui eu não preciso escrever dietanoico, porque se eu falo que é o anidrido etanóico, eu sei que o anidrido veio da desidratação de ácidos, tá? No próximo exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos à esquerda, 3 carbonos à direita é o ácido propanoico, não é? Então, nós vamos chamar esse compostozinho de anidrido propanoico. Não há necessidade nenhuma ali de eu citar o termo dipropanoico, tá bom? Agora, se eu bater o olho no exemplozinho de baixo, eu percebo que agora sim as cadeias carbônicas são diferentes, não é? Aqui em azul, na parte de cima, eu tenho 3 carbonos, é o ácido propanoico que acabou de aparecer para a gente. E aqui embaixo eu tenho um ácido carboxílico com 1 carbono, que é o ácido metanóico. Então a gente tem um ácido propanoico e metanóico reagindo entre si numa reação de desidratação para que esse anidrido seja produzido. Então é só citar o nome desses grupinhos, né, desses ácidos, em ordem alfabética. Propanoico e metanoico, o metanoico vem primeiro. Então nós vamos ter aqui o anidrido, né, metanoico propanoico, tá? É o nome dessa coisa horrorosa conforme vocês aí estão vendo. Ok? Então, essa função anidrido é uma função que vai aparecer para a gente lá em reações. Né? Vamos falar de desidratação de álcoois, desidratação de ácidos carboxílicos. Então, a gente tem ainda muita água, né, para correr dentro da química orgânica. Beleza? A próxima função que a gente vai falar agora, né, é uma função caracterizada pelo grupo NO2, tá bom? Esse grupinho NO2, que eu vou circular para vocês aqui, ó, esse grupinho, tá? Ele é chamado de grupo nitro, tá bom? Muito cuidado. Tem que ser o NO2, não é o NO3, não é o NO, tá legal? Tem que ser o NO2, ligado a carbono. E esse carbono, ele pode ser um carbono de um grupo R, ali, não é? Alifático, tá bom? Não aromático, portanto, ou um grupo AR, não é? Que seria para a gente um grupo aromático. Normalmente, não é? Utilizamos o núcleo benzênico, mas existem outros aromáticos também, a gente não pode esquecer disso, tá bom? Então, desde que eu tenha o NO2 ligado a carbono, nós vamos chamar esse composto de um nitrocomposto, tá? Esses nitrocompostos, eles vão aparecer para a gente também em reações orgânicas lá na frente, tá bom? Nós vamos depois trabalhar com a nitração, por exemplo, do benzeno, tá? E do tolueno, dando origem ali a compostos, não é? Com aplicações industriais, comerciais importantes. Então a gente vai falar mais desses compostos lá na frente, tá bom? Esses nitrocompostos, eles têm um poder de combustão elevado, não é? São compostos com uma aplicação vasta, são, não é? Muitas vezes usados como matérias-primas, insumo, não é? Em muitas reações orgânicas importantes, não é? Eles podem ser reduzidos a aminas, então existem várias reações legais nas quais eles fazem parte. Mas, nesse momento, caracterizar e nomear basicamente, né, é o que nos interessa, ok? Claro, também levando em consideração uma nomenclatura mais simples, porque não vai ser para a gente, durante o curso todo, uma questão, uma função que a gente tenha que se dedicar muito às propriedades, né, e reações e nomenclatura. Então, aqui, quando nós formos nomear esses compostos, né, nós vamos utilizar, né, das regrinhas já conhecidas para grupos funcionais característicos, né? Por exemplo, hidroxila, como fizemos em álcoois, em enóis, ok? E vamos identificar, ligado a essa cadeia, se houver necessidade,
a posição desse grupinho nitro ali presente, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu percebo que eu tenho um derivado do benzeno monossubstituído. O que isso quer dizer? Que eu tenho um anel benzênico, tirei um hidrogênio e coloquei um grupinho ali. E que grupo foi inserido nesse caso? O grupo NO2, que é o grupo nitro. Então, como é que nós chamaríamos esse composto? Simples. Esse é para a gente o grupo nitro ligado ao benzeno. Uai, nitrobenzeno. Tá ok? Então, uma nomenclatura bem tranquila. Não é? Se nós analisarmos o composto de baixo, eu tenho o grupo nitro ligado ao benzeno e eu tenho também aqui um grupinho metil. Não é? E esse grupo metil estaria em qual posição em relação ao grupo nitro? O grupo nitro aqui seria o carbono número 1, não é? O grupo funcional, e o metil, portanto, estaria no carbono número 2. Então, eu vou chamar esse composto, se o nitro é o 1, o metil é o 2. 2-metil, não é? Nitrobenzeno. Ou, quando eu tenho dois grupinhos ligados ao núcleo benzênico, eu posso usar orto, meta e para. Se eu tiver alguém no 1 e alguém no 2, a gente usa o orto. Se eu tiver alguém no 1 e alguém no 3, a gente usa o meta. Se eu tiver alguém no 1 e alguém no 4, a gente usa o para. Então, se eu tenho 1 e 2 aqui, esse seria para a gente o ortometil, não é? Nitrobenzeno. Ok? Então, é assim que nós vamos nomear usando as regrinhas que já foram trabalhadas, beleza? Nenhuma novidade em relação a essa nomenclatura. Aqui, não é? Nós temos o grupinho nitro ligado a um único carbono. Nós vamos, não é, dar nome de hidrocarboneto. Vocês estão percebendo isso? Benzeno é o nome de um hidrocarboneto. Então, nós vamos aqui, não é, considerar que o grupo nitro está ligado em um hidrocarboneto de um carbono, que é o metano. Então, esse aqui para a gente é o nitrometano, ok? Então, é só usar, não é, a nomenclatura de hidrocarboneto e identificar a posição desse grupo nitro quando houver necessidade. Por exemplo, não é? Aqui eu tenho um grupinho nitro e como se chamaria, não é, um hidrocarboneto de 4 carbonos e ligações simples? Seria o 4 carbonos, ligação simples, o butano. Então, eu tenho o nitro ligado ao butano. Em qual posição? Não é? E aí eu preciso numerar a minha cadeia a partir da ponta mais próxima ao grupo funcional. O carbono 1 seria, portanto, esse vermelhinho. O grupo nitro estaria no segundo carbono. Esse para a gente seria, não é, o 2-nitrobutano. Ok? Então, é só nomear dessa forma, como se o grupo nitro fosse um grupo ligante qualquer. Tá? Aqui embaixo, nós temos a cadeia principal como essa extensão. Ok? Nós temos aqui o grupo nitro, em azulzinho, e eu tenho, em laranja, os grupos metil, com ramificações da minha cadeia. Então, nós vamos começar a contar mais perto do metil, mais perto do grupo nitro, do nitro, ok? Então, nós vamos aqui atribuir a ele, ó, a menor posição. Então, da esquerda para a direita, no 2 tem o nitro, no 3 e no 4 eu tenho grupos metil. Então, nós vamos chamar esse composto, não é? Deixa eu desaparecer aqui. Nós vamos chamar esse composto de 3,4-dimetil, ok? 2-nitropentano, ok? É dessa forma que a gente vai nomear esses compostos, beleza? Pertencentes à função nitro. Então, menos uma funçãozinha para a gente. Estamos quase fechando, tá? A próxima função, ela vai ser caracterizada por esse grupinho C tripla N. Aqui, tanto o carbono quanto o nitrogênio apresentam hibridização sp. O que isso quer dizer? Que eles realizam duas ligações do tipo pi, beleza? Então, aqui ambos têm a mesma hibridização. Então, esse C fazendo tripla com N, obrigatoriamente vai estar na ponta de uma cadeia carbônica, ok? Ou no início à esquerda, claro, ou à direita, onde ela se encerra.
ok? Então, nós vamos chamar esse grupinho de grupinho cianeto, tá? Ou aqui de nitrila. Então, nós vamos usar na nomenclatura o termo nitrila, tá bom? Então, nós vamos aqui encontrar ligado à nitrila um grupo R, que é uma cadeia não aromática, não é? Um grupo metil, um grupo etil, ou um grupo aromático, conforme vocês estão percebendo aqui no exemplo, onde eu tenho um núcleo benzênico. Bom, então nós vamos, né, aqui circular, vou destacar aqui o grupinho, né, funcional, e nós vamos chamar esse compostozinho, né, de benzenonitrila, ou seja, é a nitrila, que é o C fazendo tripla com N, ligada ao benzeno ali. Tá bom? Então a nomenclatura ela vai ser dada de forma muito semelhante à nomenclatura anterior, ok? Como se nós estivéssemos ali nomeando hidrocarbonetos, tá bom? Então benzenonitrila para a gente. O próximo composto, ok? Eu tenho aqui ó, a nitrila ligado num pedacinho no qual eu tenho 2 carbonos. Na hora de nós nomearmos esses compostos, eu só não posso esquecer de uma coisa. Não é? O carbono da nitrila, galera, ele faz parte da cadeia carbônica. Não é? A cadeia carbônica ela é contada do primeiro ao último carbono que existe na minha estrutura. Então, essa cadeia carbônica aqui, ó, ela tem 3 carbonos. Tá? Então, essa para a gente seria prop, 3 carbonos. Propeno, porque eu tenho uma duplinha, então eu tenho que usar o en, propeno-nitrila, tá legal? Então, quando eu uso o termo nitrila, eu estou te indicando que o último carbono faz uma tripla com o N. No próximo, quantos carbonos, portanto, a gente tem aqui? Ó, um carbono com mais 6 carbonos, 7, mais o carbono da nitrila, portanto, 8, nos quais eu só encontro ligações simples entre eles. Então, seria aqui a oct, que seriam 8 carbonos. Octanonitrila, beleza? Então, seria nomear um compostozinho como se fosse um hidrocarboneto. Estão percebendo? Octano seria um hidrocarboneto. Quando eu uso o termo nitrila, estou dizendo que ali existe uma tripla com N. No próximo, aqui, ó, nós temos na cadeia, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá bom? E no terceiro carbono, vocês estão percebendo ali a presença de uma ramificaçãozinha, aqui em laranja, ó, que é o grupinho metil, ligado ao terceiro carbono, ok? Nós começamos a numerar da nitrila. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, 3 metil, pentano-nitrila, ok? É assim que nós nomeamos esses compostozinhos. Ou seja, são funções um pouquinho diferentes das funções já estudadas, onde eu tenho os oxigênios, onde eu tenho os nitrogênios aparecendo em casos mais comuns, como aminas e amidas, mas a nomenclatura ela não é pesada nesse caso para a gente. Tá? E aqui o último exemplozinho dessa função, eu vou pegar o carbono da nitrila e aqui eu tenho duas opções, ou eu desço ou eu sigo reto. E aí eu não posso esquecer que a cadeia principal, já que existe uma dupla, eu preciso inseri-la também. Então nós vamos aqui pegar essa dupla ligação e inseri-la dentro da cadeia. O grupinho que fica aqui como ramificação para a gente, com 3 carbonos, e eu me ligando ao carbono do meio, esse grupinho é o grupinho isopropil. E ele está ligado em qual carbono? No terceiro, porque a gente vai começar a contar da nitrila, tá bom? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3 tem o isopropil, e no carbono 4 começa uma dupla. Então, nós vamos ter 3 isopropil, pente, 4N no nitrila, tá bom? Então, perceberam que, tirando o termo nitrila aqui, galera, deixa eu apagar, tirando o termo nitrila, isso seria para a gente a nomenclatura de um hidrocarboneto, não é verdade? Então, percebam que aqui eu estou usando as regrinhas que já foram trabalhadas, tá? Então, nós não vamos, dentro do nosso curso, trabalhar com reações desses compostos, tá bom? Mas são compostos que, em termos de caracterização e nomenclatura, podem aparecer porque vocês perceberam que as regras são praticamente
as mesmas utilizadas, tá bom? Então, vamos para mais uma. Aqui, opa! Vocês estão vendo carga negativa e carga positiva. O que isso indica? Que eu tenho aqui um composto iônico. Um composto iônico ele é formado por uma interação eletrostática entre íons de cargas opostas. Então, eu estou percebendo aqui ó, que o oxigênio tem carga negativa. Essa parte azul toda é o meu ânion, beleza? E eu estou percebendo aqui a presença do sódio, que é o meu cátion, tá? Esse cátion aqui, galera, ele pode ser diferente. Pode ser sódio, lítio, potássio, magnésio, cálcio, podem ser alumínio, né? Vários outros, né? Metais. Então, essa função é uma função sal, tá ok? Isso é um sal orgânico e ele é um sal orgânico derivado de ácido carboxílico ou derivado de éster. Qualquer caracterização aqui, ela nos atenderia. Mas percebam que nesse compostozinho eu tenho esse pedaço aqui, ó, O, que é o grupinho C dupla O. E esse grupinho, ele apareceu lá em éster para a gente e apareceu também em ácido carboxílico, né? Ali no lugar do Na eu teria um Hzinho. Mas esse grupo, ele é chamado de grupo carboxilato, ou seja, nós vamos nomear esse pedacinho com a terminação ato, que é uma terminação de éster, não é? E uma terminação dos sais dele derivados, tá bom? Então, esses compostos mais tarde serão estudados quanto à interação do tipo íon-dipolo, né? Da interação iônica que eles realizam. Nós vamos ver que alguns sais orgânicos podem se comportar como sabões e detergentes. Então, aqui nós vamos falar muita coisa dessa função, tá bom? Mas lá na frente, ok? Por enquanto, só uma caracterização e só aqui também uma nomenclatura, ok? Então, nós vamos aqui citar esse pedacinho, ó, como se você estivesse nomeando um éster, ok? Se eu tivesse aqui no lugar do potássio, se eu tivesse um metil, por exemplo, como é que nós chamaríamos esse éster? Etanoato de metila, não é verdade? Nós já nomeamos ésteres. Então, o pedaço principal termina em oato, o grupinho ali ligado terminaria em ila. Metil viraria metila, etil viraria etila. Aqui eu não tenho metil, eu tenho potássio. Então você vai chamar esse composto de etanoato de potássio, ok? Então é assim que nós vamos nomear. Igualzinho nomeamos ésteres, só que ao invés de eu citar aqui uma cadeia carbônica, onde está em vermelho, eu vou citar o nome do meu cátion que está ali presente. Simples assim, tá bom? Então, aqui, ó, em azul, minha cadeia principal, ok? Tá aqui. Eu tenho o grupinho metil ligado à cadeia principal, tá? Em qual carbono? 1, 2, no terceiro. Então, esse é o 3-metil-butanoato de potássio, ok? E aí eu cito o meu cátion em sequência, igual eu citei aqui, ó. Beleza? Então, é só fazer dessa forma, moçada. O próximo, não é? Eu tenho aqui 5 carbonos, então seria um pente, mas eu tenho uma dupla, nesse caso começando no primeiro, no segundo carbono. Então, pente 2-enoato de quem? De potássio, não é? Que é o meu cátion que está aqui presente, ok? Então, ó, pente 2-enoato de sódio, ok? Falei potássio, é o sódio. E o último, não é? Esse pedacinho, ele seria o benzoato, já apareceu para a gente. Então, nós temos aqui o benzoato de sódio, tá? É o nome desse sal, ok? Nós vamos depois ver que esse benzoato de potássio, de sódio, ele vem da reação do ácido benzoico com hidróxido de sódio, por exemplo, numa reação ácido-base, não é? É uma possibilidade de nós produzirmos esses sais, não é? Nós podemos também produzir esses sais nas reações, não é? Envolvendo ésteres e bases, não é? Uma hidrólise básica, e a gente tem essa hidrólise básica como uma das principais reações dentro da química orgânica, ok? Muitas vezes conhecida como saponificação. Então, para a gente fechar,
não é? Aqui nós temos os reagentes de Grignard, nos quais eu tenho, não é, o magnésio ligado ao carbono, não é? E um halogênio aqui a ele também ligado. Né? Esse X pode ser cloro, bromo ou iodo. São sais, tá? Nós vamos nomeá-los como sais. Se você, por exemplo, tivesse o NaCl para ser nomeado, você o chamaria de cloreto de sódio. Não é? Então, nós vamos pegar esse X que está aqui, que é o cloro, por exemplo, e nós chamaríamos ele de cloreto. Então, vai ser cloreto de. Não é? Citamos o nome desse Rzinho, seguido da palavra magnésio. Tá bom? Então, nós fazemos assim. Por exemplo, aqui, ó. Então, o bromo, que aqui está em verdinho, ó, ele é chamado de brometo. Então, nós vamos nomear como sais, seria um brometo de. E aí nós vamos citar, primeiramente, a cadeia carbônica e depois citamos o magnésio. A ordem é essa. Então, fica aqui para a gente, ó, na nomenclatura, brometo de butil, que são os 4 carboninhos que ali estão, tá? E depois citamos o magnésio, ok? Então, esses reagentes de Grignard, eles vão ser muito importantes. A gente vai trabalhar com a produção de álcoois a partir de cetonas e aldeídos usando desses reagentes em reações orgânicas. Tá? Eles vão aparecer muito lá no finalzinho do nosso curso. Aqui, o mesmo esquema. Né? O bromo vira brometo. Brometo de, se eu considerar esse pedacinho aqui, ó, como grupo ligante, ele é chamado de fenil e depois vem a palavra magnésio. Então, brometo de fenil magnésio. Pegaram a lógica do que tem que ser feito? Beleza. Então, para a gente, né, quase fechar aqui, brometo também, não é? Nós vamos ter aqui o butil, que são os 4 carbonos, igualzinho está lá em cima, e o metil está ligado nesse butil no carbônio número 1, 2 no carbônio número 3. Eu vou começar a contar mais perto do magnésio, tá bom? Então, o metil aqui, ó, circulado, ele está no 3º carbono. Então, seria para a gente, né, o brometo de 3-metil butil magnésio, ok? E, por último, tcharanã, esse grupinho aqui, ó, apareceu muito, ele é o vinil, não é? Ou etenil. Então, seria o brometo de vinil magnésio, tá? É assim que nós nomeamos esses reagentes de Grignard, que vão aparecer muito para a gente lá na frente, tá bom? Então, galerinha, fechamos agora a identificação de função e nomenclatura. Se dediquem muito a tudo isso, porque em breve vocês vão perceber que a gente vai aplicar isso nos capítulos que vêm à frente, tá bom? Com uma frequência gigantesca. E os capítulos, eles, não é, vão trabalhar como se vocês já tivessem essas nomenclaturas extremamente treinadas, tá bom? Então, muito cuidado. A gente vai precisar dessa base que fechamos hoje para que a gente possa aprender muito bem o que vem à frente, tá bom? Bom curso para a gente. Vamos seguir, não é, nesse ritmo de estudo legal. Tá dando tudo certo. Espero que vocês façam muitos exercícios e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, eu vou estar sempre à disposição para ajudá-los durante esse processo, tá bom? Grande abraço, boa aula, valeu, moçada!